envolve também a situação das mulheres, a questão da igualdade salarial. Uma das maiores brigas das mulheres é justamente essa. A Confederação Nacional da Indústria divulgou uma pesquisa mostrando que, mesmo as mulheres possuindo maior qualificação profissional em relação aos homens, o índice de empregabilidade para elas é menor. Quando o assunto é o salário, houve uma pequena melhora, mas muito aquém, muito abaixo do tão esperado por todas as mulheres. Há um estudo que mostra que, em média, as mulheres estudam 12 anos da vida e os homens estudam, em média, 10,7 anos da vida. Ainda assim, os homens, na proporção, ganham muito mais do que as mulheres. E outra questão, estão mais em cargos de destaque também, cargos de chefia, de direção. Apenas 40% é que são de mulheres, quando a proporção é de mais mulheres trabalhando, mas sempre na base da pirâmide. Como é que você vê, doutora Adélia? Olha, na verdade, precisaria realmente uma mudança de conceito mesmo, da cabeça das pessoas, inclusive com o trabalho. Eu volto a falar realmente da responsabilidade do poder público nessa discussão toda e fazer realmente com que as empresas, com os RHs, com as pessoas que estão na liderança, compreendam a necessidade de equilibrar esse sistema. Porque se para a mulher não for dada a oportunidade, realmente nunca vai igualar esse sistema, nunca vai conseguir, não conseguiremos avançar na questão da igualdade de salários dentro do meio corporativo. Ô, Aninha, você é advogada, apresentando aqui, doutora Adélia e a Ana são advogadas. A Raquel é delegada, nós já conhecemos aqui da casa. E a doutora Celeste é promotora de justiça. No serviço público já há paridade salarial. Então a delegada ganha mais igual o delegado? Não? É muito importante você falar isso. Desculpa, Se não for, é uma surpresa para mim. Não, nós temos uma forma democrática para o ingresso nas instituições públicas através de um concurso público, sim, claro. Mas aí a gente vê a disparidade da ascensão a cargos de direção e comando. Tá. Existe sim uma dificuldade para que as mulheres, quando ingressam em instituições de Estado, alcem esses postos. E aqui eu vou falar de um governo que foi muito pífio, à época era o Dória, para uma resolução. Só um exemplo que ocorre, né? Umas ideias assim que a gente percebe o tamanho retrocesso em relação às mulheres. Para solucionar uma violência social, que é a violência contra a mulher, à época esse governador ele teve a brilhante ideia de que todas as delegadas de polícia do estado de São Paulo seriam delegadas da mulher. Alguns dados, não temos 20% de delegadas na carreira. Automaticamente, as 450, 500 delegados do estado sairiam dos seus departamentos de investigação de homicídio, do DENARC, do DEIC, da Corregedoria e automaticamente, de forma obrigatória e coercitiva, deveriam trabalhar nas delegacias de defesa da mulher, sem desmerecer, é uma especializada extremamente importante, mas ali não iria ser avaliado se a delegada de polícia tem aptidão a tal. E eu, à época, eu estava presidindo o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, e ali eu falei, olha, para solucionar uma violência social, não admitiremos uma violência institucional de gênero. Retrocederam. Então, assim, eu vejo algumas mágicas querendo ser feitas de forma muito superficial e rasa. Ou seja, ganha o mesmo, mas não em cargos de destaque. Não, e porque se colocassem todas as mulheres nas DDMs, elas são, até então, é segunda classe para você ser titular de uma DDM. Você não vai chegar ao comando de um departamento ou ao chefe máximo da instituição, que é ser delegado geral. Então é retrocesso. A gente vê vários entraves que ocorrem. Até hoje nunca tivemos uma secretária de Segurança Pública aqui no estado de São Paulo. Nunca tivemos uma delegada geral da Polícia Civil do estado de São Paulo. Mulheres chefiando departamentos são raríssimas, então é um retrocesso. Ainda existe algumas barreiras invisíveis, que a gente tem que burlar. Raquel. E na advocacia, Aninha, que é a iniciativa privada, a gente também vê com dificuldades mulheres em cargos de destaque em grandes escritórios. Aliás, grandes escritórios sendo de mulheres. Adélia, vocês são exceções aí. Mas, por exemplo, fala aí 10 criminalistas top do Brasil. As pessoas vão começar a citar homens. Não é verdade? Com certeza. Adélia e Bia. Não, eu não sou criminalista. Eu não sou criminalista. Mas deixa eu só fazer um comentário sobre a fala da Raquel, que é muito curioso, né? Esse é um problema da nossa sociedade que eu, sinceramente, não sei como vamos conseguir resolver, a não ser se começar do zero. Porque olhem que curioso que um homem queria mandar mulheres para tratar de outras mulheres sem perguntar para as mulheres qual seria a melhor forma dele fazer isso, né? E a gente vê muito isso no nosso cotidiano.
os homens, e desculpa, Nelson, hoje você é minoria aqui nessa roda, então você vai ter que escutar. Mas os homens, eles querem falar sobre aquilo que as mulheres acham que está correto. Então, independentemente do assunto que nós discutirmos aqui hoje, precisa ficar a lição de que nós precisamos ser ouvidas. E não é ouvir, entra aqui, sai por aqui. É levar em consideração o que nós estamos dizendo, especialmente quando se trata de assuntos relacionados a nós. E aí agora, voltando para a pergunta do Nelsinho que diz respeito às carreiras jurídicas, é difícil, como em qualquer outra carreira, porque nós, mulheres, normalmente temos obstáculos adicionais ao longo da nossa trajetória. Então, por exemplo, a questão da maternidade. Se você vai fazer uma entrevista num escritório, dizem que não pode mais, mas muita gente pergunta se você pretende ser mãe, se você tem namorado. Então, são coisas assim, escandalosas a serem ditas em voz alta, mas que a gente vê acontecer diariamente. Então, o caminho é muito longo e a gente precisa falar mais sobre isso, como a doutora Adélia muito bem disse, não só na semana do Dia da Mulher. Doutora Celeste. Bom, eu concordo com todas que antecederam e isso fica questionamento. E se o governo está tão preocupado com políticas públicas, principalmente com as mulheres, eu lanço aqui um apelo. Nós temos o projeto de lei 130 de 2016, que é a Lei de Igualdade Plena entre Homens e Mulheres, que combate, dentre outras coisas, essa diferença entre uma discriminação horizontal, ou seja, de ingresso em uma carreira, de começar a ser contratada no escritório de advocacia, e uma discriminação horizontal. Vocês sabiam que apenas 2% de mulheres são chefes hoje de escritórios de advocacia? Eu não me lembro de 10, mas não poderia me furtar em citar duas penalistas brilhantes. Eu quero citar uma já. Que é... desculpa. A doutora Priscila Pamela, do escritório Araújo Requia Santos, que ela faz uma advocacia brilhante, já sustentou, inclusive no Supremo Tribunal Federal, a questão racial, a discriminação que é feita, essa elitização, essa seletividade do direito penal. E da Ana Bechara, que ela é vice-diretora da Universidade de São Paulo e também é livre-docente em direito penal. Bom, também não posso deixar de citar, por exemplo, Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos, que é por acaso é minha mãe, e é livre-docente em direito penal pela USP. E esse projeto 130 de 2016, que interessante, que toda vez que ele está pautado para ir em plenário, um homem pede vista. Ele já passou em todas as comissões. É algo assim, curioso. Então, será que nós precisamos ser ouvidas? Porque nós trazemos tantas leis criminalizando com penas pífias, penas que não protegem adequadamente o bem jurídico protegido, e não aprovamos uma lei de igualdade, que cria igualdades de oportunidade, ações afirmativas, medidas de participação equilibrada que não se confundem com cotas. É algo muito diferente. A nossa lei, por exemplo, eleitoral, ela não traz cotas para mulheres. Porque se nós tivéssemos cotas, as 30% de candidatas seriam eleitas e ocupariam 30% das vagas. Isso não acontece. A gente vai falar sobre as mulheres na política também, né?